Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o nosso Shima e hoje com uma convidada muito especial, minha mãe. Oi, mãe. Oi, bom dia. Dá um bom dia aí para nossa audiência. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, gente, hoje nós estamos aqui, tô com a Cacau aqui também, ó, nossa companheira de todos os podcasts do PodProf. E a ideia hoje aqui, gente, é conversar com a mãe. O nome da minha mãe é Neucinda Machado, ela é enfermeira, é minha mãe, é mãe dos meus irmãos, o Luiz Alessandro e da Alexandra. E hoje a gente quer conversar sobre isso, mãe. Falar um pouquinho sobre a tua história de vida, que é uma bela história, né? É uma história que mudou a nossa família, eu sempre digo isso porque é verdade. E conversar um pouquinho. Tá tudo bem contigo? Como é que tá aí o coração para amanhã, o Dia das Mães? Tá tudo bem, meu coração tá calmo. Tô um pouquinho de tosse. Tá com um pouquinho de tosse? É. Faz parte, né? Mas, mãe, então, gente, assim, a minha mãe, ela é enfermeira. Ontem eu até escrevi uma homenagem pra mãe, depois eu vou mostrar pra ela. Porque a mãe, ela tem uma história que ela sai de dona de casa a enfermeira-chefe do pronto-socorro do Hospital Universitário. Como é que foi isso aí, dona Nelce? Conta aí pro pessoal. É uma história um pouco longa, né? Primeiro eu era só dona de casa, cuidava dos filhos pequenininhos. E aí eu comecei a ver as necessidades, as coisas que eu poderia também fazer alguma coisa para melhorar a vida, né? Aí eu fui estudar. Aí eu já contei essa história, não sei se eu... Tem que contar aqui. Aí eu não podia sair de casa porque tinha crianças para cuidar e eu não tinha com quem deixar. Então, naquela época tinha o supletivo, que chamava. Então, gente, a mãe não tinha ainda o segundo grau, né, mãe? Não, só tinha o primeiro grau. E daí eu fui a gente estudava em casa e faria a prova no final do ano para adquirir o segundo grau. E eu estudei, eu fui comprar os polígrafos, levei o filho no colo e outro caminhando para ir comprar os polígrafos. Comecei a estudar, decidida a fazer o segundo grau. Aí estudei, fiz a prova e consegui passar. Aí depois eu entrei, fui fazer um curso médio de técnico de enfermagem. Aí estudei lá na faculdade, na FACEM, que é uma faculdade de enfermagem, que tinha lá em Santa Maria. Agora é a Unifra, né? Toma um golinho do chá enquanto que eu conto aí pro pessoal. Então, gente, a mãe terminou o ensino médio, foi fazer o curso de técnica de enfermagem. E aí, depois disso, ela foi fazer lá o primeiro concurso dela na universidade e passou. Ela passou com nível médio, né? Então, ela fazia plantão à noite e aí ela decidiu fazer a graduação de enfermagem. Eu me lembro que o pai incentivou muito a mãe para ela fazer, né, mãe? E aí a mãe foi... Conta aí, mãe. A Alexandra, que é a minha filha mais velha, nessa época eu acho que ela tinha uns 15 anos, não lembro bem as datas assim, mas ela me incentivou, vai mãe, vai fazer faculdade. E aí eu fui lá e o pai também te incentivou. Para fazer a faculdade eu tive que fazer uma prova de 3 dias de psicologia, que naquela época para ser enfermeira tinha que fazer Tinha que ter um bom psicológico. E eu fiquei 3 dias respondendo um livrão que tinha lá na FACEM, essa que era a faculdade de enfermagem. Eu fui 3 tardes lá para responder as perguntas. E daí passei na psicologia para depois fazer a prova para a enfermagem, para o vestibular da enfermagem. Aí passei também, fui lá, nós começamos 30 alunos. E só se formaram 14 alunos. O resto tudo desistiu, outros rodavam, iam ficando para trás. E eu, que tinha 3 filhos... Isso na graduação? Na graduação. E eu trabalhava ainda no nível médio, eu trabalhava à noite, uma noite sim, uma não. Naquela época não, era bem apertada a escala. E eu trabalhava uma noite sim, uma noite não. E de dia eu estudava, fazia a faculdade. E eu consegui não deixar nenhuma disciplina para trás. E foi assim, aí passou os 4 anos, me formei, aí veio... Como que é? Eu acho que é interessante da gente colocar aqui a rotina da mãe, gente. Era uma rotina assim, ela tinha que fazer as tarefas de casa, né?
tinha que cuidar dos filhos, tinha que estudar e tinha que trabalhar. Então era power, né? Na verdade, as coisas mais assim de limpeza, coisas mais rústicas, eu fazia à noite, quando os filhos dormiam, e aquela noite que eu estava de folga, entendeu? E era bem puxado mesmo. Eu saía da universidade que eu trabalhava à noite, ia num ônibus até lá perto da faculdade. E daí eu ficava desde as 7 horas, 7h30, por ali que eu chegava, até 11h30 estudando. Daí ia para casa e ainda fazia almoço, um monte de coisinhas assim, para depois ir para a faculdade às 1h30 da tarde de novo. Eu me lembro que muitas vezes a mãe estudava, inclusive, né, a técnica de estudo ativo que a mãe usava bastante, que é de fazer um questionário. É uma técnica excelente de estudar. E aí a mãe fazia as perguntas de azul e as respostas de vermelho. E ela, várias vezes, ela me pedia minha ajuda para isso. Eu era pequena, eu mal entendia a letra da mãe. Então ela chegava, às vezes, do plantão e ela dizia, vou ter que deitar um pouquinho ali para descansar, de tarde tem uma prova, vai lendo para mim o questionário. Aí eu ia lendo e às vezes a mãe dormia, eu acordava ela para ela responder. E outras vezes ela estava fazendo comida, eu ajudava ela, o Mano e a Sandra também. Então eu lembro muito disso da mãe ter feito a graduação assim, né? Passando por uma série de barreiras, mas ela nunca achou difícil, assim, ela sempre enfrentou isso aí. E, enfim, e aí a mãe se formou. Eu tinha 11 anos e tu tinha 40 anos, né, mãe? 40 anos. Mãe se formou com 40 anos, e daí, mãe? Aí me formei, aí fiquei ansiosa para sair concurso, para eu passar no concurso, né? De nível de enfermeira agora. Que daí, né, era nível superior, que a gente ganha o dobro do que eu estava ganhando ali. Mais do dobro até, porque depois eu tinha cargo de chefia, eu ganhava também pelo cargo, né? Então, foi tudo de bom, assim, quando o dia que eu fui receber a posse na reitoria... Daí, não, mas daí tu tem que contar, daí tu foi lá, saiu o concurso, tu fez o concurso... já tô na posse. Não, saiu o concurso, eu fui estudar, eu vinha do plantão, dormia um pouquinho de manhã, e de tarde eu estudava para o concurso, né? E eu convidei uma colega para nós estudarmos junto, porque era mais fácil, parecia com 2 pessoas. Mas só que eu olhava para ela, ela estava dormindo, porque ela também trabalhava à noite, né? E aí tu ficava estudando sozinha? Aí eu me decepcionei um pouco, mas aí eu pensei, eu vou encarar sozinha então, porque eu tenho que passar, eu pensei. E eu estudei tudo que eu pude, assim, eu fiz, e o dia da prova eu fui lá e fiz, e passei na prova. Só não fui a primeira colocada, nem a segunda, mas eu passei, acho que no quarto lugar, e eles chamavam pouquinhos, assim, né? Eu demorei, acho que uns 9 meses para ser chamada. Eles chamaram depois chamaram outro. Eles não chamavam tudo na mesma... Sim. Sempre os primeiros colocados, né? E vários não passaram, meus colegas, foi bem difícil até, e não sei, eu acho que a sorte também me ajudou, né? E o meu empenho, porque eu me empenhava mesmo. E até na faculdade mesmo, a gente tinha umas disciplinas bem difíceis, que é a bioquímica e biofísica, eu achava muito difícil. Mas eu nunca fiquei para trás em nenhuma das disciplinas. E aí fiquei aguardando ser chamada no concurso. E um dia me chamaram, a minha colega, que nós estávamos trabalhando junto, ela disse assim, tu vai ser chamada, ela falou baixinho para mim. Não, ela disse assim, parabéns. Eu disse assim, parabéns do quê? Não estou de aniversário, brinquei com ela. Ela disse assim, tu vai ser chamada. E eu disse, não brinca, ela sim, sábado, porque naquela época não tinha esse negócio de, hoje em dia tem, né? É só jornal. Saiu, chamavam para se apresentar pelo jornal da cidade, que era a Razão. O nome do jornal era a Razão. E daí quando chegou o sábado, a gente assinava o jornal, eu fui ansiosa lá olhar se era verdade aquilo, e estava lá o meu nome. Com toda a documentação que eu tinha que apresentar a partir de segunda-feira. Aí eu juntei tudo que eu tinha que levar. Qual foi o sentimento quando tu viu que estava lá? Nossa, eu fiquei muito feliz, assim, muito, muito feliz mesmo. Pensou agora? Aquilo representava a realização do meu sonho, assim, porque eu precisando muito e também me esforcei tanto, né? Então, nada mais justo que eu
que eu conquistar aquilo também. Aí, segunda-feira, fui na reitoria com os documentos e a pró-reitora que me deu a posse. Quando eu recebi o primeiro salário de nível superior, foi uma diferença enorme, assim, sabe? E eu fiquei para ir lá trabalhar, me chamaram para eu assumir o cargo, aí a diretora me deu 5 opções para eu escolher. 5 lugares, assim, como é que você... unidades. E aí eu disse, eu olhei aquilo assim, eu disse, não gostei de nenhum desses lugares. E ela disse assim, como assim? Eu disse, não gosto de trabalhar nisso, não gosto de trabalhar naquilo. Não gostava mesmo. Cada um tem um tipo de personalidade, assim. E aquela do bebezinho recém-nascido, UTI de recém-nascido, que não dá muito trabalho, assim. Mas eu gosto mais é de me movimentar, de fazer a coisa acontecer, assim. Eu não gosto daquele serviço muito paradinho, assim. Aí ela assim, então diz qual que tu gosta. Aí eu disse, eu queria ir mesmo pro pronto-socorro. Queria o fogaréu lá, né? E aí ela disse, meu Deus, todo mundo pede para sair desse lugar e tu quer ir para lá. Eu disse, mas é coisa de... Eu gosto desse ambiente, eu gosto de trabalhar, mas ir atrás, resolver as questões. E ela disse, tá, então amanhã eu te dou a resposta, vou ver se consigo para ti. Ó, mãe, teu filho, Luiz Alessandro, tá aí nos assistindo, manda um beijo para ele ali. Oi, mano, beijo para você. Tá acompanhando a tua história. Tô com saudade aí de vocês em Porto Alegre. E aí ela... No outro dia ela me chamou na sala dela e disse, consegui. A enfermeira que está lá não quer ficar lá, quer ir para a UTI DRN e ela vai para onde tu poderia ir e tu vai para o pronto-socorro. Eu disse, certo, combinado então. Amanhã já começamos. E aí eu fui para lá, fiquei 3 meses trabalhando assim, só como enfermeira, e daí me chamaram na direção de novo que eu queria que eu fosse a chefe do pronto-socorro. Eu fiquei surpresa, assim, porque fazia pouquinho tempo que eu estava como enfermeira, né? Só que eu já tinha vários anos no nível médio, elas já me conheciam e tal. E eu fiquei 14 anos só numa unidade, no nível médio, então, quer dizer, foi elas me conheciam bem até, né? E aí, eu aceitei, né? Para mim era ótimo, porque além de o trabalho ficar melhor, assim, mais direcionado, assim, eu também ganhava mais, né? Só foi somando aquilo. E então fiquei lá 15 anos como chefe, e daí precisei fazer uma cirurgia da coluna, né? Mas não, eu quero que tu conte como é que era o dia a dia de uma enfermeira no pronto-socorro. Que tipo de paciente que chegava lá? Era dos mais variados. Era faqueado? Faqueado no abdômen. Meu Deus. Teve um que nunca esqueci até hoje, levou um tiro na boca, um menino de 22 anos. Foi uma história assim deles lá, que ele se envolveu com a mulher do outro e o outro, para se vingar, deu um tiro de espingarda. Meu Deus. Que era numa cidade do interior, e deu um tiro de espingarda na boca do guri. Com 22 anos, ele chegou lá, assim, aquilo me chocou, sabe? Porque ele muito jovem e ele destruiu toda a boca, a língua. E aí tu comandava a equipe, quando chegava o paciente, tu dizia, tu faz isso, tu faz aquilo, tu faz aquilo. Como é que é? Não, eu tinha 70 funcionários, aí eu tinha uma escala, né? Eu que fazia as escalas, eu que via tudo. Aí era definido assim por 70 semana. funcionários no pronto-socorro para os 3 turnos. Um turno da manhã, da tarde, das 7 às 13, um da tarde, das 13 às 19, e um da noite, das 19 às 7 da manhã, né? Uhum. 70 funcionários ao todo. Aí cada turno tinha quantos? Tinha uns que estavam em férias, outros de folga. Então a gente normalmente ficava eu mais 4 pessoas. Sim. Mas era um ambiente assim muito tumultuado, né? Tinha um fluxo de 1000 pessoas por dia. Tu lembra quantos leitos tinha lá? Tinha 22, mas nós tínhamos sempre mais de 40 mais de 40 pacientes internados. Então a gente foi... Só para o pessoal saber, mãe, lá no hospital universitário, gente, era assim, eu não sei como é que tá agora, né? Mas durante todo o tempo que a gente estava lá,
era paciente no chão, em maca baixa, maca alta, em cadeira, em consultório. Então, era uma coisa assim, aqui em Chapecó eu nunca vi esse cenário assim, né? Claro que também tem vezes que eu acho que tem uma superlotação, mas eu nunca vi, eu acho que lá, não sei se qual que é, talvez tenha menos hospitais, né? As cidades em volta tenham menos recursos, né? Mas era uma realidade bem difícil, assim, de administrar aquilo ali, né? Não, mas o motivo da superlotação é que as pessoas tinham SUS só, né? E o lugar que atendia coisas graves era o hospital universitário. Porque uma cidade assim que tem um postinho de saúde não vai resolver o problema de uma pessoa que tem que fazer uma cirurgia, várias coisas bem sérias assim, né? Então ia tudo para lá, eles se sujeitavam a ficar esperando uma semana, às vezes, para fazer a cirurgia, para conseguir resolver o problema deles. E tinha casos assim que tinha que chegar, preparar o paciente e ir para o bloco, bem grave, né? Que nem esse guri aí, ele foi atendido, a gente deu o primeiro atendimento ali, ele foi para UTI, foi para o bloco e depois para UTI, né? Eu me lembro uma vez que eu presenciei lá um caso, era um acidente do trabalho, e esse trabalhador, ele chegou, ele estava numa máquina que era uma máquina de reciclagem, que ligava embaixo, tipo, de uma hélice, assim, né? E ele estava dentro dessa máquina, limpando, e um colega, alguém lá, acionou, e aí ele teve as pernas amputadas, assim, foi bem, ele me traumatizou também, porque quando ele chegou, assim, aquela cena foi muito... Então, quem trabalhou... Por isso que eu até falei, né, ontem, gente, era o dia da enfermagem, né, o dia dos enfermeiros. Parabéns, dona Nelson, pelo dia. Obrigada. Em teu nome, eu homenageio a todos os profissionais da área da saúde, sejam auxiliares da enfermagem, técnicos ou enfermeiros, porque, e eu sempre digo assim, para mim foi muito importante do ponto de vista pessoal e profissional essa experiência, porque hoje, atuando como advogada, eu uso muito esse aprendizado nas petições, quando eu tenho que fazer manifestações aos laudos, quando trata de alguma doença, né? E aqui tem várias, tanto nas ações trabalhistas, quanto outras ações também que a gente lida com isso. Vai pedir medicamento, ou vai, por exemplo, esses dias eu ajudei uma mãe a conseguir a segunda professora para a filha dela que tem uma síndrome, não é a síndrome não é o autismo, mas é uma outra síndrome. Aí a gente também precisa, né, desse conhecimento na área da saúde e do ponto de vista pessoal também, né? Porque quando a gente trabalha com pessoas doentes, muda muito a perspectiva, né, de vida, assim. Pelo menos para mim foi assim, né? É bem complicado, assim, porque eu tinha filhos pequenininhos, né, e eu tinha muito medo de passar, porque não nessa época aí do pronto-socorro, mas quando eu estava fazendo estágio e tal, em outro hospital, eu fiz estágio muito tempo lá, e lá a gente via muita doença, assim, por exemplo, meningite, hepatite, várias doenças assim que hoje tem vacina e tal, naquela época a gente não tinha muitas ainda. E eu tinha muito medo de chegar em casa e passar para as crianças, né? Então, o que eu fazia? Antes de entrar para dentro da casa, tinha um banheiro, assim, separado. Eu ia ali, tomava banho, e não deixava ninguém se encostar em mim. De tanto medo que eu tinha trauma. Depois eu fui acostumando, mas era bem difícil o trabalho no pronto-socorro também, bem complicado, assim, bem grave, tudo coisas graves. É. Cortou o sinal aqui, André, do nosso vídeo. Mas continuamos com as outras câmeras. Um probleminha na câmera que pega a geral ali. E enquanto pessoa, mãe, qual que foi o impacto dessa experiência na enfermagem, assim? Como pessoa, eu aprendi, assim, a valorizar mais a vida, o cuidado, e assim, porque a gente vê, assim, que a saúde da gente é muito importante. Eu costumo dizer assim, ó, ter vida e saúde, tá tudo bem, o resto a gente dá conta depois, né, conquista. Porque eu vi tanta gente com coisas graves, assim, patologias bem graves, então eu
eu valorizo muito a saúde e o cuidado, assim, vacinas. Até agora liberou a vacinação, né? Tá liberado para acima de 6 meses. 6 meses. Então todo mundo pode fazer agora. A influenza? A influenza. Ou é a Covid? É a influenza que eu vi. Eu já sou vacinada, né? Eu tenho a bivalente, tenho a influenza. Então, quer dizer, eu faço tudo que é vacina. Eu me cuido. Cuido da saúde em termos de alimentação. Tudo isso me trouxe esse legado, sim, em razão de eu ter esse trabalho. Porque a gente vê as pessoas com N tipo de patologia. E é muito triste ver as pessoas. No começo eu sofria. Depois eu fui acostumando. Quando eu fui para o pronto-socorro, eu pensei, agora eu tenho que encarar, ver essas coisas, mas eu sou uma profissional, então eu tenho que fazer o atendimento como que eu não estivesse lamentando aquilo, entendeu? Nem que lá por dentro eu estivesse lamentando, mas o que eu precisava mesmo era atender a pessoa, tirar ela daquela dificuldade. E como é que é assim, ó, porque tu tem 73 anos hoje, né? Então hoje a gente ainda tem uma sociedade muito machista, né? Naquela época, né, há 30 anos atrás, mais ainda, como é que tu pensou assim, que tu era uma dona de casa? E como é que tu quebrou essa barreira, assim, de ser uma dona de casa e de passar a ser a autora da tua própria história, assim? O que te deu na cabeça, assim? Não, eu pensei assim, eu nem pensei em machismo, nada. Porque assim, ó, eu pensava mais era nos filhos mesmo. A questão não é pensar, a questão é que tem uma força, eu né? Sei, mas é que a gente, quando tu te entrega para aquilo, as pessoas não podem ser vulneráveis. Ela tem que mostrar que ela também consegue, entendeu? E eu acho que eu sou, até em termos assim de relacionamento, de casamento e tal, eu sou diferente, assim, ó, porque nas mulheres da minha idade, elas eram completamente dominadas pelo marido. Isso que eu tô te falando. Assim, o marido que sabe, ele que decide. Não, eu nunca fui assim. Eu tive meu posicionamento, mas não autoritário, mas meu posicionamento forte, sim. Eu sei o que eu quero, entendeu? Mas é isso que eu tô te dizendo, mãe. Tu tendo um pai que te disse, ó, mulher não precisa estudar. É, mas meu pai era muito estando bom. Casada, claro isso. E tu estando casada com 3 filhos. Da onde que tu tirou essa ideia de tu ir conquistar tua independência? Eu fui crescendo e fui vendo, assim, a realidade. O que te motivou? Motivou naquela época que eu fui atrás, mas era pelos filhos mesmo. Porque eu queria dar as coisas para os filhos, eu não conseguia, entendeu? Entendi. E eu até fazia uns bordados. Olha a minha história, né? Eu bordava e muito lindo, inclusive hoje acho que nem sei mais. Eu bordava, mas a mais era de noite. Eles dormiam e eu ficava bordando até 1 hora para ali. Eu fazia jogos de lençóis e colchas que eu pegava de umas pessoas que tinham um serviço assim e bordava. Numa semana eu fazia um jogo de lençol. Daí eu levava lá, a dona chegava a me gritar de alegria de tão lindo que ela achava. E realmente era muito bonito os bordados que eu fazia. Só que hoje já não sei mais, eu acho, e nem assim que a gente tem que ter uma boa visão também para bordar, né? Tudo minuciosamente. E eu bordava aquilo para comprar algumas coisinhas que eu queria para vocês, entendeu? Não era nada para mim, era sapatinho, roupinha. Até o Mano, eu lembro que eu levei ele no colo, ele era pequeno, né? Eu levei para entregar um jogo uma vez de colcha. Era todo ponto pintura, que a gente chama, que é assim, muito lindo, todo tramado. Então o que te levou foi tu queria uma independência financeira. Queria uma independência financeira. Uhum. Aí fui lá e comprei ele foi de meinha, eu comprei o sapatinho, ele voltou para casa de sapatinho. Aí tu pensou, que legal. É o fruto do meu trabalho. Ó, a Tainá tá aí com a gente também, mãe. A Tainá é lá de Joinville, manda um beijo aí pra ela. Oi, Tainá, tudo bem? Bom dia. A Tainá é uma pessoa muito querida que eu conheci e que estamos aí juntas nessa caminhada. Ouvindo a minha história. É, porque assim, ó, eu fico realmente, eu digo para todo mundo que essa tua postura, ela mudou a história da nossa família, né? Porque quando a gente vê, e como mulher isso é importante, né? Porque a mulher, por ser mulher, ela já tá num nível de desequilíbrio.
Então, porque queira ou não queira, né? A gente tá com algum vizinho aí batendo, mas tudo bem. Não tá dando pra ouvir? Que bom. Então, gente, quando a gente vê o exemplo da mãe, né, transpondo essa barreira e sendo autora da própria história, como mulher, para mim isso foi um grande exemplo, assim, né, de autonomia, de liberdade, de força. Então, ó, a Tainá tá dizendo aqui, ó, mãe, minha mãe tá aqui ouvindo também é enfermeira. Como é que é o nome dela, Tainá? Vamos mandar um beijo aí pra mãe da Tainá, pra todas as enfermeiras, que é uma profissão, assim, vamos combinar, né? Só quem teve dentro de um hospital sabe o quanto... Eu até, tu tava falando, eu tava lembrando. Uma vez eu tava o nome dela é Nádia Regina, mãe. Um beijo pra dona Nádia Regina, mãe da Tainá. Manda um beijo, mãe. Beijo, Nádia. E parabéns pelo dia, né? Nosso dia. É. Eu agora, depois de aposentada, já não me considero tanto enfermeira, porque não, tu é enfermeira. Larguei assim, ó. Pendurou a chuteira? Pendurei. Mas assim, eu tava lembrando, um dia eu tava na UTI, tinha um paciente queimado lá, com sei lá quantos % do corpo, não me lembro mais, mas era mais de 50%. Aí tem a outra paciente que sofreu violência doméstica, sofreu um tiro, tem o outro que fez uma cirurgia, que tá lá. Então, são muitas histórias. Eu lembro também de uma história de uma guria, que eu acho que tu vai lembrar também, porque a mãe atendia lá no pronto-socorro e eu lá em cima na UTI, né? É assim, os que foram pra CTI ou UTI, eles todos passavam pelo pronto-socorro, que era onde eu trabalhava. Salvo alguns que viessem encaminhado de outro hospital direto para UTI. Aí tinha uma guria que ela foi na praia, ela tinha se depilado, foi na praia e deitou na areia para tomar banho de sol e entrou uma bactéria Essa aí, na virilha dela. Servidora. E aí essa bactéria, ela corroeu a virilha dela, assim. Foi bem grave, não me lembro qual que foi o desfecho. Mas, enfim, assim... Então, tô contando aqui essa história para vocês verem como são várias histórias diferentes, mas todas de uma gravidade muito alta, né? E quem trabalha na área da saúde, agora com a pandemia, também merece todos os parabéns, merece o piso salarial ainda maior, né? Porque realmente o enfermeiro é uma profissão nobre, é uma profissão de cuidado, né? E aí eu até queria te perguntar, mãe, qual que é o teu sentimento, tendo trabalhado todos esses anos como enfermeira, coordenado equipes, passado por tudo isso, qual é o sentimento que tu tem? Eu sou grata, eu sou grata de ter conseguido fazer isso. Eu tenho orgulho, assim, dessa profissão, entendeu? Eu acho muito, porque foi uma coisa que eu fiz gostando de fazer e eu fiz com o maior carinho, assim. Eu tratava o paciente com todo o carinho que eu podia. Até mais de uma vez, teve uma vez que uma pessoa estava com a irmã dela, assim, falando comigo e estava chorando. Daí eu perguntei, mas por que você está chorando? E ela disse assim, porque você foi muito boa para mim quando eu vim aqui uma vez. Eu nem lembrava dela, assim. Achei que ela era irmã daquela que estava falando comigo, mas assim, não lembrei, né? Eu fazia as coisas porque era o dom, assim, de fazer, entende? Não ficava assim, essa é minha conhecida, eu vou fazer melhor que a outra. Todos eram atendidos do mesmo jeito, assim. E eu tenho orgulho que eu desempenhei essa função durante a minha vida e faria tudo de novo. Se legal. Pudesse ficar nova de novo, eu faria tudo outra vez. Que lindo, mãe. Não achei nada assim, eu não vou mais querer. Não, eu ia querer essa profissão de novo. Se pudesse, né? É a profissão do cuidado, né? Mãe, vamos mandar um beijo aqui também pra Ju Toledo, que tá aí com a gente. Oi, Ju. Um beijo, Ju. E também a dona Oneide Pires, ó, minha cliente tá aí. Oi, Karen, estou assistindo e adorando as conversas. Parabéns pelo nosso dia da manhã. Parabéns, dona Oneide. A senhora é uma mãe muito querida, uma avó amorosa, né? Um beijo pra senhora, para todos os filhos, pra Ana, sua neta, que foi minha aluna. E a Ju Toledo tá falando assim, ó,
Karen, diga pra dona Neucinda que eu admiro muito, que eu a admiro muito. Feliz Dia das Mães pra vocês. Obrigada. A Ju, né, que também tá esperando um bebê, a Ágata, que também é mãe do Breno. Então, parabéns pra Ju. Eu acho também. que é o mês que vem que ela já ganhou a Ágata. É. E a Ju tá muito bem, assim, eu conversei com ela há poucos dias, ela tá, a aparência dela tá ótima, assim, ela tá saudável, vai dar feliz. um parto bem bom, Ju, pode ficar tranquila. Que legal. Então, e em relação a ser mãe, que amanhã é o Dia das Mães, né? Inclusive as gurias estão aqui, e trabalhar fora, qual que é como que foi isso, assim? Qual que é o sentimento? No começo foi bem difícil, assim, eu saía e depois eu vou falar o meu preocupada, né? Eu sempre tinha uma pessoa para cuidar, mas duvido que as pessoas que não são mãe, quem cuida melhor é a mãe mesmo, né? Não adianta. Daí eu ficava receosa, assim, com medo que acontecesse alguma coisa. Até teve um dia mas isso bem no começo, quando eu trabalhei no nível médio. E o mano eu desci do ônibus e ele era longinho, acho que uns 400 metros da minha casa, e ele estava escoradinho num poste de luz desses assim, esperando eu chegar, porque ele sabia mais ou menos a hora que eu chegasse certo, né? Ele tinha acho que uns 5 anos. Tem uma coisa que eu acho que é legal de nós contar. E eu levei um susto, né? Porque ele ali tinha carro, ônibus, tudo correndo naquela rua, e ele ali escoradinho esperando eu descer do ônibus. Eu desci, peguei ele na mão e fomos subindo. Viu, tem uma história que eu acho que é legal de contar pra galera que tá aí com a gente, mãe. Lembra que a mãe acabou de falar que ela ia de ônibus. Inclusive a mãe pegava 2 ônibus lá em Santa naquela Maria. época não tinha carro, nada, né? E aí tu não sabia... Não, nós tínhamos um carro, mas tu não sabia dirigir, o carro né? era depois dessa época ainda que teu pai comprou. E aí, mas como é que tu aprendeu a dirigir com quantos anos? Bem velha já. Lembra que idade tu tinha ou não? Eu acho que tinha, deixa eu ver, uns 55, acho. 55? Eu tinha muito medo eu achava que nunca ia conseguir, mas um dia eu me conscientizei, né? Eu tenho, porque é uma comodidade a gente saber dirigir. Por exemplo, agora, eu moro aqui perto da casa da Karen e tal, mas eles não precisam me levar em lugar nenhum assim, porque eu vou com o meu carro, né? Eu não. É outra coisa, Mas e por que tu tinha medo de dirigir, mãe? Eu tinha medo, eu achava que sei lá. Tu achava que tu ia bater? Era aquele pavor que eu já vi outras pessoas ter esse medo. Mas eu consegui vencer. E por que tu venceu esse medo? Não vou, essa eu vou omitir de contar. Mas o importante é que tu venceu. Mas foi uma coisa bem importante que para me dar essa possibilidade, sim, sei lá. Esse incentivo forte, assim, de perder o medo. Eu pensei, eu vou conseguir e eu vou vencer o medo. Aí tinha uma escola a gente fazia escola naquela época, as aulas, tanto teórica quanto prática, não sei se tem ainda isso. Aí tinha uma escola que tinha psicólogo, aliás, eu acho que todas têm, não sei. Aí eu fui naquela escola e pedi para falar com a psicóloga, eu contei para ela a minha história, que eu tinha medo e tal. Porque eu já tinha feito a prova na outra escola e não tinha passado. Eu não passei porque eu encostei a roda no meio-fio, assim. E daí, não deu daí. Claro, eu nem sabia que tinha que olhar pelo espelho, sabe? Monguice, assim. E aí eu fui na outra escola, que era bem pertinho daquela, e paguei lá. Isso foi lá em Santa Maria ou foi lá aqui? Em Santa Maria. E aí eu disse para ela, olha, eu sei que eu sei dirigir. Que eu posso saber. Mas assim, ó, eu não consegui ali porque eu fico nervosa na hora que eu vou fazer a prova. E aí conversei com ela me deu umas orientações. E olha, eu fui lá e fiz a prova. Dali uma semana mais ou menos, eles me deram mais umas aulinhas ali. E eu fiz a prova e passei. E eram uns lugares assim, tinha que estacionar num subidão, perto do quartel lá. Tem um subidão assim, e não pode apagar o carro, né? Tem que ficar com ele ligado em primeira e depois sair. É difícil, até hoje eu acho que eu deixaria apagar o carro. Porque eu só dirijo no Agora tu só anda no automático, né?
Mas assim, ó, eu acho que se eu pegasse esses aí, eu ia deixar pagar também. É? E daí eu fiz direitinho, depois tinha uma outra subida que tinha que subir, não pode parar o carro, e eu fui direitinho. E o cara que estava me avaliando ali, ele disse assim, tu tá super bem, pode ir tranquila que tu vai conseguir. Ele me dando força emocional, assim, né? E aí eu acreditei naquelas palavras, por isso que é bom, a gente tem que falar as coisas positivas quando a pessoa tá nervosa. Acalmar. Dar apoio psicológico para as pessoas, que é muito importante. Às vezes a pessoa tá perdida, assim, e tu dá uma palavrinha de apoio, ela fica outra pessoa. Que legal, mãe, isso que tu tá falando. Então eu sou uma pessoa assim, eu gosto muito de dar apoio psicológico. Aliás, a minha vida inteira eu dei apoio psicológico para os clientes, para as colegas. Eu tinha muitas colegas, né? De trabalho, tinha 70 funcionários, todos nós éramos Cada colegas. um com o seu perrengue na vida. Eu vida. estava naquele cargo de chefia, mas não tinha nada de chefe para lá. Era tudo igual, nós era tudo igual, assim. Eu só tinha mais responsabilidade, na verdade. Então, assim, ó, e deu tudo certo, que aquele tempo, foi um tempo grande que eu fiquei no pronto-socorro, eu nunca incomodei assim, incomodei entre aspas, né, a direção do hospital, porque dá muito problema lá. Dá. A gente, além de resolver o problema de funcionários que não vieram, que estão doentes, alguma coisa assim, tem N pacientes com vários tipos de problemas diferentes. Não tem leito. E às vezes tem coisas mais assim, grave ainda, assim, de pessoas que estão irritadas na portaria, a portaria pede meu socorro, porque os guardas, eles às vezes não conseguiam resolver, pediam para eu ir lá. Eu ia lá e falava com jeito, assim, pedia, olha, é difícil, explicava um pouco o problema que estava acontecendo e dizia que a gente, assim que tivesse um momento, a gente já ia atender, né? E então, a gente foi um exercício, assim, a vida toda, tentando acalmar os ânimos, né? Pois é, eu até quero fazer um parênteses aqui. Esses dias eu precisei do atendimento do SUS aqui, eu fiquei maravilhada. Como eu fui bem atendida pela médica, como eu ainda, assim, tudo, sabe? Todo o atendimento ali, também pelo pessoal da enfermagem, que primeiro eu passei pela triagem ali, né? Uhum. Então, assim, eu quero dizer que eu sou muito fã, eu já trabalhei como servidora também do SUS, e sou muito fã do SUS, é um sistema, né, porque o SUS tem gente que às vezes compara com um plano de saúde, mas o SUS é muito mais do que isso. Por exemplo, a própria questão da água, né, das regras que tem ali para fiscalizar se a água tem relação com o SUS, dos alimentos, né, do meio ambiente de trabalho, várias coisas assim que as pessoas talvez nem tenham toda a noção do que significa esse sistema único de saúde que é tão importante, né, para a maioria dos brasileiros. E lá, como é um hospital, né, universitário, tem 400 leitos, é um hospital grande e de recursos bons, assim, quando lançavam um antibiótico, por exemplo, de primeira linha, que estão sempre fabricando outros, né? Aí nós recebíamos primeiro esse antibiótico, nós, os universitários, né? O nosso, de todas as cidades. E então o paciente que estava ali ia ter o privilégio de receber aquela medicação mais avançada, enquanto que às vezes no particular não chega tão rápido assim. Até pelo poder aquisitivo, porque lá é o governo que paga e o particular não, né? Então é bem caro os antibióticos quando surgem, assim, os mais avançados. E outra, a gente tinha patologias muito graves lá, a gente precisava. Foi bem na época que surgiu o HIV. Sim. Muita gente morreu com essa doença, jovens, e então eles precisavam receber tudo que era tipo de medicação e a gente não conseguia salvar. Sim. Alguns a gente salvava, mas... logo no início, né? No início não tinha muito recurso, sim, para essa doença. Viu? A Adri Rodrigues está aí também.
E o Andrés também tá aí com a gente, mãe. Manda um beijo pra eles. Oi, pessoal, bom dia. A beijo. Adri disse bom dia, lindas. E o Andrés disse muito bom o programa de hoje. Que legal. Hoje eu estou aqui homenageando a minha mãe, em primeiro lugar, e todas as mães. E eu acho a história da minha mãe, assim, muito bonita. Acho uma história inspiradora. Pra mim, como mulher, foi importante. Então, eu gosto sempre de contar a história dela. A mãe eu acho que o maior exemplo da mãe é de altruísmo, de superação. A mãe é uma das melhores pessoas que eu conheço, assim, na minha vida. É verdade, mãe. Não é porque tu é minha mãe, mas assim, como pessoa mesmo, sabe? Eu acho que a mãe é uma pessoa, assim, que eu só vi fazer o bem pelos outros. A mãe sempre se dedicou mais para os outros do que para ela mesma. Então, até uma coisa que eu às vezes dou umas xingadas nela, né? Pra ela se cuidar mais ela, né? Mas, então eu quis trazer a mãe aqui pra fazer essa homenagem a ela, pra deixar esse vídeo no nosso canal, pra homenagear as outras mães também, porque ser mãe realmente é algo, é um milagre, é difícil, é lindo, tem várias palavras, né? A mãe, ela se sente... É resiliência, é paciência, é amor, é tudo que a gente pode dar, porque tem mães e mães, né? Mas eu fui uma mãe que eu procurava dar tudo que eu podia para os filhos. Às vezes, assim, quando eu era muito nova, assim, daí eu era meio, assim, me irritava um pouco, assim, quando 3 crianças, né? Mas tudo era cheio de amor igual, né? Não era nada assim. Eu queria fazer tudo ao mesmo tempo e não dava. Mas assim, ó, o que mais aconteceu foi amor mesmo, cuidado. A gente também não pode aqui... A gente sabe que tem mães e mães, como a mãe falou, né? Às vezes tem mães que não desenvolveram isso. Eu acho que não tem aquela aptidão para ser mãe, daí não faz aquilo com aquele carinho. Eu sempre gostei, eu cuidava crianças da minha vizinha, que tinha um gurizinho pequenininho. Eu chegava do colégio com 12 anos e ia lá cuidar dele para ela. Ela gostava, né? Porque ela tinha um bar e ela sabia que eu cuidava bem. Eu gostava de criança, sempre gostei. E quando veio os meus, para mim foi a melhor coisa que teve. Assim, só que, como eu disse, eu fui tentando achar outros caminhos assim para ganhar dinheiro, para ter a renda, né, movida pelos filhos, porque eu queria dar para eles aquelas coisas que eu queria dar, bonitinha, arrumar bem. E daí, às vezes, não era possível, né? E uma coisa que eu gostaria também de falar aqui é que, assim, a mãe, quando eu era ali pré-adolescente, adolescente, a mãe passava muitas horas fora de casa, né? Nossa, e eu sentia muita falta, sabe? No meio-dia, do almoço, de almoçar junto com a família, de ter a mãe ali. Mas assim, ó, eu sempre, ao mesmo tempo, eu sempre senti a presença da mãe muito forte. Então, por mais que a mãe ficasse longe, eu não sei se pela maneira que ela conduzia, pelo que ela falava quando ela estava lá, eu sentia a presença da mãe ali. E também eu tinha meus irmãos, então isso me... Aí vocês já eram um pouco maior, né? E assim, ó, para eu conquistar o meu espaço, que seria para mim e para eles, eu teria que sair, né? E dentro de casa eu não ia conquistar, né? Eu fazer faculdade é uma coisa demorada, mas eu fiz, e fiz um pós também de 1 ano, só uma especialização. Naquela época não tinha mestrado, não tinha doutorado lá nem no estado. Agora tem mestrado e doutorado em tudo que é lugar, né? Até online. Mas assim, ó, eu acho que eu fiz o que eu pude e valeu a pena. Tu fez da melhor maneira, mãe. E eu acho assim, eu aconselho todas as mulheres assim que não estão tão novinhas, assim, que já estão uma certa idade, vão em frente ainda, conquistem o seu espaço. É bem melhor a gente ser independente financeiramente, assim, não precisar esperar pelo marido, porque é outra coisa a gente ter a independência financeira, a gente se sente outra pessoa. Sim. Ó, a Ju tá falando aqui, ó. A Ju disse assim: de todas as vezes que eu ouvi a Karen falando da mãe dela em público, foi perceptível ver os olhos dos ouvintes brilhando com essa história de superação e amor.
E aí ela coloca assim: e aproveitando, minha mãe também é muito maravilhosa. Isso refletiu também no papel de vó. Ela é a melhor vovó que meus filhos poderiam ter. O maternar vai além de gerar um filho tem relação com amor. Realmente, assim, a Ju também, a família dela é uma família que a gente sente muito amor ali naquela família, né? A avó dela, a matriarca, a mãe dela, a Ju, são mulheres, assim, que a gente sente aquela energia do amor. Até o pai dela, ela tava falando que o pai dela é muito cuidadoso, cuida tudo. Sim, um beijo para essa família Toledo e para todas as mães da família Toledo, né? E para os filhos também, porque quando nasce um filho, nasce uma mãe também, né? E agora vai vir a Ágata. E é isso aí, ó. Eu acho que realmente a gente se emociona, Ju, porque realmente a mãe, ela era dona de casa, foi ser chefe, de dona de casa a chefe do pronto-socorro do hospital universitário. Isso não é pouca coisa lá na década de 90. Isso é muita coisa. É muita coisa, mãe. Não sei se tu tem noção. Aí, uma mulher que não sabia dirigir, que tinha trauma, e vai lá com 50... Me enchi de coragem e fui lá e fiz a prova e passei. Estou dirigindo até hoje. Graças a Deus, ontem ainda abriu o site do Detran, diz assim, nada consta. Querida. Então, mãe, tu é um exemplo. Tu é um exemplo para mim, tu é um exemplo para toda a minha geração de mulheres. Tu é uma desbravadora. Tu, por mais que muitas pessoas talvez não tenham te falado, mas tenham visto tu fazer isso e foram lá e fizeram também. Pois é. Né? Eu queria que a minha história encorajasse outros, porque tem que ter coragem, tem que ter, assim, persistência, como não sei a palavra certa usar, mas tem que ter coragem, principalmente, e ir em frente, que todo mundo pode. Deus deu a inteligência para todo mundo, e assim, é uma pena deixar uma inteligência, porque eu acho que eu era bem, agora eu já estou meio velhinha, né? Mas eu acho que eu era inteligente, porque eu conquistava as coisas meio rápido até, depois que eu me decidi, entendeu? Não, tu é inteligente. Conta pro pessoal aí que tu estuda sobre... eu ainda estudo mesmo. Estuda sobre investimentos... Não, eu estudei 2 anos sobre mercado financeiro no day trade, né? Aí eu sei fazer já, sei, tranquilo. Mas é muito estressante, só que né? É uma profissão assim, ó, que tem que ter... Eu acho assim que para mim não é saudável no sentido... A gente tem que ver o que é saudável também pra gente, senão a gente vai criar um problema sem necessidade. E dá para ganhar dinheiro. Assim, quem tem coragem e vai ali e sabe o que está fazendo, ganha uns 5 mil, assim, bem rapidinho. Mas assim, ó, tem outra. Amanhã tu entra lá de novo e pode ser tem que estudar, né, gente? Que aqueles 5 mil tu vai perder também, né? Então, assim, eu não acho saudável, porque assim, agora, do ano passado para cá, todo o ano passado e mais esse ano, não tá bom no mercado financeiro. Nem para as ações. As ações é só botar lá na plataforma e deixar, né? Mas assim, o day trade é na hora, então... E para quem quer investir, pode investir a partir de quantos reais? 100 reais? Tu escolhe a ação que tu queres, né? A Petro, Vale... Sim, não, mas eu digo a partir de quantos reais? Pois é, isso que eu estou explicando. Daí, a partir do que tu escolheu para tu investir teu dinheiro, vamos dizer que tu tenha R$1.000, tu vai comprar, tu vai ver quanto... Não, mas se a pessoa tem menos, se ela tem 100, ela pode investir? Pode. Essa que é a minha pergunta. Compra uma ação daí. Tu vai escolher primeiro passo, escolher qual ação que ela quer investir. Então, se a pessoa conseguir reservar R$100 por mês, ela pode investir já. Vamos fazer um exemplo da Petrobras. A Petro, ela tá 26 e alguma coisinha. 26, cada ação. Cada ação. Se tu tem R$100, pode comprar 3 ações. Sobe um pouquinho. Ok. Mas então, foi ótimo o nosso bate-papo. Nós vamos marcar outros, mãe, porque foi muito bom. E eu quero que tu diga assim, ó, deixa uma mensagem aqui nessa câmera, André. Deixa uma mensagem para todas as mães, para as mulheres, assim, de Dia das Mães e de mulheres, assim. Eu quero que tu fale algo nesse sentido. Deixar a mensagem de carinho, que tenham um feliz Dia das Mães e que todas as mulheres sejam fortes, vençam as batalhas da vida e não deixe assim nada
negar aquilo para você, o que você tem capacidade de fazer, entendeu? Vai forte que tu conquista o teu espaço. E para os filhos agora? Os filhos, que todos sejam carinhosos com as mães, cuide da mãe, tenham amor dentro. Eu tenho muita, fazer um parênteses, eu tenho sorte muito grande, que eu tenho 3 filhos e 4 netos. E eu sou muito amada pelos meus filhos, eles me cuidam muito. E assim, por exemplo, tem 2 em Porto Alegre, que é o Mano e a Alexandra, que também é enfermeira, e estão sempre de olho, assim, se eu estou bem, se alguma coisa está acontecendo. E então, assim, ó, eu acho que vale a pena dar amor pro filho. Falou porque só daí dos filhos de o Porto filho Alegre. dá amor pra gente, entendeu? Então, a Karen tá ciumenta já, só porque eu não comentei o nome dela. Mas tu tá aqui perto, eu vim pra Chapecó por causa da Karen, né? Ela começou, eu trabalhava ainda na universidade, ganhava o dobro que eu ganho agora. E aí, ela queria que eu viesse para cá. E eu não queria vir porque eu não queria me aposentar ainda. Só que ela depois engravidou do Luiz e começou a ir no telefone e chorava no telefone. Aí eu pensei, meu Deus, acho que eu vou ter que pedir minha aposentadoria mesmo sem querer. Aí eu pedi aposentadoria e botei a minha casa lá à venda, que eu tinha uma casa bem novinha. E vendi lá e comprei aqui em Chapecó. Então já fazem uns, acho que 12 anos que eu tô aqui, né? Quase 12. Então, gente, foi por causa do Luiz, na verdade, né? Foi por causa dos 2, né? Porque aí eu cheguei aqui, eu tava por aqui, né? Sempre. E depois o Luiz nasceu, desde bebezinho eu ajudo a dar uma força aí de cuidar ele. E o Luiz até hoje tem 12, fica lá na minha casa, ajuda ele a fazer os temas. E a Lívia, que é a mais velha, que mora em Porto Alegre, tem 27. 27 ela vai fazer, né? É. A Lívia tem 20, vai fazer 27. Vai fazer 28, acho. Ela ficou morando comigo até os 9 anos. Quer dizer, eu cuidei ela desde bebezinha até 9 anos. Mas a mãe estava junto um período. Depois a mãe foi para Porto Alegre trabalhar e ela ficou só ela, não foi junto. Depois que a mãe levou. Então, assim, hoje ela já fez mestrado, está fazendo doutorado, está muito bem, graças a Deus, lá. E tem a Júlia, que tem 26, que mora comigo, que é neta também. E tem a Giovaninha, que mora em Porto Alegre, que está com 10, que é a mais pichoquinha da turma. Que eu amo todos meus netinhos. Te amo, Gi. Então tá. Então é isso, gente. Obrigada aí pela participação. Grande beijo. Feliz Dia das Mães para todo mundo. E até mais. Beijo. Tchau, pessoal. Beijo. Obrigada pela audiência. Manda lá para aquela câmera lá, mãe. Dá um tchauzinho. Lá, ó. Aquela... Tchau, pessoal. Obrigada pela audiência. Fique com Deus.